Fala galera, mais uma aula aqui de Power BI e dessa vez a gente vai te explicar quais as diferenças entre uma tabela fato e uma tabela dimensão aqui dentro do Power BI para você entender esse conceito de uma vez por todas, beleza? Então fica aqui comigo até o final, que se você ficar aqui até o final, a gente vai te dar um presente lá no final desse vídeo e também, cara, você vai aprender bastante aí e dominar esse tema que a gente está propondo aqui, beleza? Então a galera da edição vai rodar a vinheta e a gente vai cair de cabeça aí no conteúdo. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo aqui ao canal da Atuar. Aqui no nosso canal a gente posta pelo menos 3 videoaulas de Excel, VBA ou Power BI toda semana. E se você quiser receber essas videoaulas de forma 100% gratuita, é só você se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para você não perder nada. E também o material dessa aula aqui está disponível para você fazer o download. Então se você quiser baixar essa planilha que a gente está praticando, né, fazer junto com a gente aqui, é só você baixar esse material para você conseguir praticar aqui junto com a gente, beleza? Vamos lá, o que a gente vai fazer aqui, galera? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai entender qual a diferença entre uma tabela fato e uma tabela dimensão dentro do Power BI, tranquilo? Então, a gente trouxe uma apresentação para mostrar para você, para te explicar na teoria e também vai fazer um exemplo prático aqui para você entender de fato a diferença entre esses dois caras. Então, vamos lá. Dentro aqui, né, da parte de modelagem, banco de dados e etc., a gente tem dois tipos de tabela. A gente tem uma tabela que ela pode ser chamada de fato ou registro, né? E tem uma tabela que pode ser chamada de característica, cadastro ou dimensão, como o pessoal chama aí dentro do mercado também. Beleza? Quais são as principais diferenças entre essas tabelas? Vamos lá. Uma tabela fato, né, ou tabela de registro, basicamente é uma tabela que ela tem como principal função registrar e armazenar operações realizadas no dia a dia da tua empresa. Exemplo, é como se a gente tivesse uma foto de algo que está acontecendo ali e de mais coisas que vão acontecendo. Se eu tenho, por exemplo, aqui na Atuar, né, uma tabela de alunos, uma tabela de vendas aqui dos nossos cursos. Eu tenho aqui que no dia tal, pessoa tal, comprou curso tal, no horário tal, pelo valor tal. Depois eu consigo colocar mais outra pessoa comprando outro curso em outro dia, em outro horário. Então, a lógica dessa tabela fato é sempre registrar fatos que ocorrem no nosso dia a dia, que ocorrem no nosso dia a dia aqui do nosso negócio, beleza? Então, basicamente, um exemplo. Se eu tenho aqui uma tabela de locadoras, tá? Eu tenho aqui, eu imagino que eu tenho uma locadora de filme e eu quero registrar ali todos os filmes que foram alugados, tá? Então, eu tenho aqui que no dia tal, o filme tal, o gênero tal, a locação tal. Então, basicamente, a lógica é justamente você trabalhar com todos esses tipos de informações aqui. Eu posso chegar e falar assim, pô, maravilha, eu tenho aqui, né, o filme tal, né, o Procurando Nemo, foi alugado no dia 6/7/2011. A lógica é essa. Depois eu vou ter aqui, basicamente, o Shrek terceiro alugado no dia 19/11/2010. Então, eu consigo, assim, pensar em cada linha dessa tabela como uma pessoa alugando um filme de um gênero tal, num dia específico aqui. Então, como se cada linha dessa tabela fosse um fato ocorrendo que eu consigo transferir para o mundo real, beleza? Eu consigo chegar aqui e falar assim, pô, eu consigo claramente imaginar uma situação que é representada por uma linha dessa tabela, beleza? E a gente tem também a tabela característica ou cadastro. Então, esse tipo de tabela tem como função, basicamente, dentro daqui dos nossos modelos de dados dentro do BI, armazenar informações e características dos stakeholders do nosso negócio. Ou seja, o que é isso? Eu posso ter uma tabela de cliente, que dentro dessa tabela de cliente, eu posso ter a data de nascimento desse cliente, o nome desse cliente, o gênero desse cliente, o endereço, a data de aniversário. Eu consigo ter informações descritivas sobre este cliente. Eu tenho uma tabela de produto, por exemplo. Eu posso ter o nome do produto, o código do produto, a cor do produto, qual o valor desse produto, aonde ele é fabricado. Eu tenho várias informações que não necessariamente são representadas como fatos dentro aqui do nosso negócio. Eu posso ter basicamente somente características. Então, uma tabela ela vai ser usada para representar características qualitativas das coisas que a gente está analisando, e outra tabela, né, que é a tabela fato, ela vai representar muito, assim, quase 90% das vezes, cara, as informações quantitativas. Quanto vendeu,
quem foi admitido dentro de uma empresa, quanto foi devolvido dentro de uma empresa, como que está o estoque nesse momento, ou seja, são representadas por fatos que ocorrem no dia a dia da minha empresa e a tabela característica ela vai ser representada por características dentro dos nossos negócios. E agora, o que a gente vai fazer? A gente vai trazer um exemplo prático para você dentro do BI entender por que a gente precisa ter várias tabelas características e não ter uma tabelona só com todas as informações dos meus produtos, das minhas vendas e etc. Tranquilo? Então, vamos lá. Estou aqui dentro do Power BI e agora eu quero importar uma planilha em Excel para cá. Então, o que eu vou fazer? Basicamente, para importar uma planilha do Excel para cá, eu preciso vir aqui em Obter Dados e aqui, ó, pasta de trabalho do Excel, beleza? Então, ó, pasta de trabalho do Excel. E agora eu vou vir aqui, né, e procurar a pasta que eu tenho aqui essa informação, beleza? Então, eu já tenho aqui a Atuar Esportes aqui, ó, que é exatamente esse arquivo que está aqui com a gente. Então, eu vou clicar aqui, né, no Atuar Esportes e vou clicar no Abrir, beleza? Ele vai trazer todas as abas que eu tenho aqui dentro do meu Power BI, tá? O que a gente vai precisar fazer? Eu tenho várias bases aqui, tá? E eu tenho basicamente uma base errada, que a gente chamou aqui. O que é essa base errada? Essa base errada são todas as informações desses caras. Eu tenho aqui peça, SKU, valor, região, estado e etc. E vocês vão ver por que não é válido a gente importar essa base aqui. Eu vou explicar para vocês com esse Excel aberto, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai importar essa base aqui, beleza? Então, eu tenho aqui essa base, ó, tá? Vou importar a tabela de estados, a tabela de fabricação e a tabela de SKU, tranquilo? Então, ó, vou clicar aqui na base, depois eu venho aqui nos estados, fabricação e SKU, beleza? Essas 4 bases que a gente vai importar aqui, tranquilo? Então, o que eu vou fazer? Sempre antes de importar os dados, eu vou vir aqui no transformar dados, para eu ver se os dados estão todos certinhos e etc, se não tem alguma coisa errada. E aí a gente vai tratar esses caras aqui dentro do Power Query, beleza? Logo de cara, quando eu estou na tabela SKU aqui, eu consigo ver o seguinte, ó. Eu consigo ver que a minha coluna 1 e coluna 2 aqui, ó, não estão com o nome certo, que é o SKU e peça. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa pegar essa linha aqui, ó, e promover ela como cabeçalho. Ou seja, eu preciso usar essa primeira linha aqui como se fosse o cabeçalho da minha tabela. Então, o que eu vou fazer? Vou vir aqui, né, dentro da página inicial, e aí eu posso usar primeira linha como cabeçalho, ó. Então, ó, cliquei aqui, e aí ele já trouxe aqui pra gente, ó, a primeira linha como cabeçalho, tudo certinho. Maravilha. Vamos subir para fabricação agora. Então, ó, fabricação, mesma coisa, ó. Venho aqui na página inicial, usar a primeira linha como cabeçalho, maravilha. Tenho aqui a base de estados. Então, ó, estados, mesma coisa, ó, usar a primeira linha como cabeçalho. E aqui eu tenho aqui a minha base. E aí a minha base, assim, ela tá com as colunas certas, né? Tipo, SKU, valor, estado, tipo de venda. Só que eu tenho aqui, ó, 2 colunas em branco. Então, o que eu vou fazer? Botão direito na coluna 5, remover. Botão direito na coluna 6, remover. E aí eu já removi esses 2 caras aqui. Tranquilo? O que a gente vai fazer? Agora a gente vai vir aqui, ó, no fechar e aplicar, tá? Então, ó, fechar e aplicar. E a gente vai trazer esses dados para o Power BI já tratadinhos, bonitinhos e etc. Maravilha, já trouxe os dados aqui para dentro do BI. E agora a gente vai ver o seguinte, ó. Quando eu venho aqui na minha guia exibição de modelo, você vai ver que os dados eles vão estar relacionados, beleza? Isso aqui é uma configuração padrão do Power BI, tá? Mas se você não sabe fazer isso aqui ainda, a gente tem uma aula aqui de tipos de relacionamentos aqui dentro do nosso canal, completa, te ensinando o que é um relacionamento 1 para 1, o que é um relacionamento 1 para muitos e etc. Exatamente como está aqui. Porém, você vai ver que o Power BI, ele não faz algumas relações de forma correta, digamos assim. Então, vale a pena você assistir, beleza? Só que, para você entender isso aqui, por que a gente precisa fazer isso aqui, eu vou abrir exatamente o Excel com você e você vai entender na prática por que você precisa fazer isso aqui para economizar memória do teu dashboard aí, para você economizar performance, para você ter um dashboard mais performático, beleza? Vamos lá, então eu abri o Excel aqui para te explicar no detalhe por que você precisa saber essa parte de tabela fato e tabela dimensão dentro do Power BI, beleza? E a gente pode chegar aqui e fazer o seguinte, pô, beleza,
Se eu tenho uma tabela fato e uma tabela dimensão, eu posso nomear essas tabelas para deixar elas mais fáceis, mas na hora de eu relacionar essas tabelas aqui, eu posso chegar aqui e assim, entender por que eu preciso fazer isso, tá? Vamos lá, eu tenho aqui, primeiro, a nossa base errada. Repara só, essa base errada, ela tá aqui com a região de todos eles, tá com o estado de todos eles, tá com basicamente tudo aqui, né, de todas as informações. E eu tenho aqui uma base que tá somente o SKU, o valor, o estado e o tipo de venda. Ou seja, aqui, comparado à base errada, falta a coluna peça. Então, ó, aqui falta a coluna peça, né? Então, eu vou jogar só para cá para vocês verem, ó. E vou até pintar de vermelho para você entender que essa coluna aqui tá faltando. Beleza. Falta a coluna peça. Além da base errada, falta aqui, eu tenho aqui a região, o estado, beleza? E aqui, basicamente, ó, na base, eu não tenho a região. Então, aqui falta a região também, tá? Então, ó, falta a região aqui também. Vou marcar aqui nesse cara. Beleza. Tem mais alguma coisa que falta na base errada? Não, somente, né, a peça e a região. Mas, se você olhar para cá, eu consigo trazer a informação para cá, ó. Tá vendo? Eu consigo trazer o nome da peça e eu consigo trazer, basicamente, né, os estados aqui, ó, pela região. Beleza? Então, o que eu posso fazer? Quando eu chegar aqui, né, na base errada, quantos registros eu tenho aqui? Se eu chegar aqui e trouxer a quantidade de registros desse cara, né, quantas células, entre aspas, ali, o meu Power BI tem, ele vai trazer 11.994, certo? Por quê? Porque ele está trazendo todas essas informações aqui. Porém, quando eu estou aqui na base que faltam essas duas informações, eu tenho aqui, ó, muito menos registros. Eu tenho 7.996 registros. Por que a gente precisa fazer aquelas relações e ter essas tabelas fato e dimensão dentro do Power BI? Porque enquanto, de um jeito que eu coloque todas as informações dentro ali do meu modelo de dados, eu vou ter 11.994 registros, se eu registrar desse jeito somente aqui, eu consigo ter 7.990 e poucos. E aí, a partir desses caras aqui, desses relacionamentos, trazer a informação da peça para cá, para a base, trazer a informação do estado, né, e da região para cá, para a base. Ou seja, através desses relacionamentos eu consigo ter todas as informações que eu tenho nessa base errada, porém ocupando muito menos espaço, ocupando muito menos memória. E quando a gente for escalar isso para dashboard com milhões de registros, isso aqui vai fazer uma diferença bizarra dentro do seu modelo de dados. Então, a lógica é sempre você relacionar esses caras, beleza? Então, como é que a gente faz, por exemplo, para renomear, né, as tabelas, etc. A gente pode voltar aqui para o Power Query só para mostrar para vocês, e aí a gente vai identificar qual tabela fato e qual tabela dimensão aqui dentro do Power Query. Então eu venho aqui no transformar dados, ó, beleza? E aí sim, ó, como é que eu vou fazer para escolher qual é uma tabela fato e qual é a tabela dimensão? Então voltei aqui para o Power Query, e aí, ó, basicamente eu consigo ver o seguinte. Essa aqui, ó, é minha base de vendas. Então, o SKU 007 foi vendido no valor de 119 em Santa Catarina pelo site. Isso aqui é uma base de vendas, que é uma tabela fato. Cada linha dessa representa um fato aqui dentro das minhas vendas, né? Eu consigo imaginar uma pessoa comprando aquilo ali no estado de Santa Catarina, por exemplo. Então, o que eu posso fazer? Eu posso colocar aqui um Fzinho aqui, ó, antes do nome da base. Ó. Então, vai ficar F_base. Dou um Enter para confirmar. Beleza. Estados. Isso aqui, ó, é o estado e a região que ele participa, né? Que ele faz parte. Então, é uma característica desse estado, né, trazer, né, essa informação de região. Então, é uma característica do estado do Acre ser da região norte. Então, eu posso botar ou um Czinho aqui de característica ou um Dzinho de dimensão. Também pode, a gente encontra isso aí dentro do mercado. Beleza? Venho aqui na fabricação, ó, então eu cliquei aqui no canto esquerdo na fabricação. E aí, ó, o SKU 001 é fabricado no Amazonas. O SKU 002 é fabricado no Amazonas também. Então, eu posso renomear essa tabela para D_Fabricacal. Sem cedilha, sem cifrão, sempre com caracteres normais ali, porque se você for exportar esse modelo em inglês, alguma coisa assim para outra, né, se você trabalha numa multinacional, as pessoas de lá teriam alguma dificuldade para acessar esses dados. E aqui eu tenho a tabela de SKU, que o SKU 001 é a peça tal, o SKU 002 é a peça tal. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai botar aqui um D_SKU. Dei um Enter,
E aí sim, ó, eu já tenho todas as tabelas fato e todas as tabelas de dimensões aqui do meu modelo. Ó. Vou clicar no fechar e aplicar. E aí eu já vou ter aqui, ó, todas as tabelas bonitinhas. O que é fato, o que é característica, né? Tudo certinho aqui, ó. Todas as tabelas eu já consigo ver que isso aqui é uma tabela dimensão, isso aqui é uma tabela fato, isso aqui é uma tabela dimensão, isso aqui é uma tabela dimensão também. Beleza? Então, a lógica é sempre a gente trabalhar dessa forma, com tabelas fato e tabelas dimensão dentro do Power BI. Fechado? Bom, se você chegou até aqui, meu muito obrigado, espero que você tenha gostado dessa aula e não se esquece, deixa o like e se inscreve no canal para você não perder nenhuma aula que a gente gravar exatamente como essa aqui, uma aula direta ao ponto, concisa e que vai te entregar muito conteúdo. E além disso, a gente falou que ia deixar um presente no final para quem ficasse, então tem aqui no link da descrição um mini curso de Power BI básico. Se você quiser baixar esse mini curso, é só você entrar lá e baixar esse mini curso para que você consiga aprender cada vez mais Power BI aí com a gente. Beleza? Espero que você tenha curtido demais. Tamo junto e até a próxima. Um abraço.